Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Muito amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2024, nós lembramos hoje a memória de Santo Antônio Maria Claret. Eu lembro desse santo, que ele é muito importante, e fundou a congregação claretiana e fui batizado por um bispo claretiano, Dom Francisco Prada Carrera, primeiro bispo da diocese de Uruaçu, a quem devo essa fineza de ter me introduzido no mistério de Deus através do santo batismo. Que Santo Antônio Claret interceda por nós, pela nossa igreja nesses tempos difíceis, ele que foi um intrépido defensor da doutrina, defensor da verdade. Vivemos, queridos e amados ouvintes, tempos difíceis. Uma pessoa da área da saúde compartilhava comigo a sua dificuldade no ambiente de trabalho. Me pedia oração e eu perguntava a ele, mas o que acontece? Porque está muito difícil o ambiente por causa da incredulidade. Você trabalha com muitas pessoas incrédulas, pessoas ligadas à macumbaria, feitiçaria, bruxaria, satanismo, gente que tem alto desprezo por Deus e por seu Cristo, por sua igreja. Porque são pessoas que estão descobrindo um outro universo para viver a sua religiosidade, exatamente na companhia do inimigo, na companhia do demônio. Eu acho muito complexa essa realidade que nós estamos vivendo. Nós já temos casos de crianças possessas, de crianças contaminadas com o demônio, já chamando pelo diabo. Os tempos são realmente difíceis. Nós não podemos esquecer isso. Os tempos são muito difíceis. Exige de nós uma fidelidade a Deus, como nós falávamos ontem, da perseverança, desta vigilância que nós devemos ter. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2089, ele fala desta incredulidade e diz que ela é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio consentimento. Você não acredita mais no Deus da revelação, no Deus bíblico. Chama-se heresia e negação pertinaz, pois a recepção do batismo, de qualquer verdade que deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito desta verdade. Chama-se apostasia, o repúdio total da fé cristã. Chama-se cisma, a recusa de sujeição ao Papa ou a comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos. Então, desta incredulidade, nós podemos ter a questão da heresia, que é uma negação das verdades que nós devemos professar em razão do nosso batismo. E nós temos muita gente entrando nisso hoje. De vez em quando você recebe pedido na cúria para que realize o desbatismo. Eu quero o meu desbatismo. Quero que a igreja me desbatiza porque eu não sou mais cristão, não tenho mais fé. Olha que besteira. Coisa estranha. Não existe. Deus não desfaz daquilo que ele faz. O batismo é uma ação divina, através da igreja, através do ministro próprio do batismo. Deus não realiza desbatismo. E as pessoas, para afrontar a igreja, para debochar da igreja, pedem essas coisas.
E sem contar a apostasia, que é um repúdio à fé. Nós temos muita gente hoje apóstata, que não crê mais naquilo que a igreja crê. Eu sou católico, mas não creio nessas coisas que a igreja ensina. Você é um apóstata. Sou católico, mas não creio na presença real de Jesus na Eucaristia. Eu acho a Eucaristia uma lembrança, uma memória, mas eu não creio na presença real. Isso é apostasia. O mundo está cheio de pessoas assim, apóstatas, que negam aspectos profundos, interessantes da vida da igreja, da sacramentária. Portanto, nós que queremos, mesmo na nossa fraqueza e pecado, manter a nossa fidelidade à igreja, nós devemos combater dentro de nós toda tentação de heresia, toda tentação de apostasia, toda tentação de cisma, né? Tem muita gente, eu sou católico, mas sou sedevacantista, sou cismático, porque eu não aceito o Papa Francisco como Papa da Igreja. Olha, isso não é o caminho. Você pode até não concordar com o Papa, com aquilo que o Papa fala, sempre houve quem discordasse daquilo que o Papa, na sua liberdade, fala, suas concepções. Mas eu não posso abandonar a igreja por causa de um padre, de um bispo, do Papa, etc. Não. A gente mantém a nossa unidade da igreja. Claro. E o Papa nunca vai ensinar ex cátedra coisas que não pode. Os papas, ao longo da história, sempre emitiram opiniões sobre assuntos diversos que, às vezes, criaram um certo constrangimento, certa preocupação da parte dos católicos. Mas isso não é motivo para que agora eu vou deixar a Igreja Católica porque o Papa falou isso. Não, nós somos católicos e nós respeitamos o Papa, rezamos pelo Papa, amamos a Eucaristia, amamos Nossa Senhora. Essas três brancuras, elas são fundamentais no nosso processo de vivência da fé católica. E aqui eu quero pedir às pessoas para não ficar fazendo recortes das minhas falas aqui no programa, nas homilias, nas missas, e fazendo recortes daquilo que a gente fala, tirando as coisas do contexto. Nosso programa, nossas mídias, não é para fazer recorte, não é para criar sensacionalismo. Nossos programas, nossas homilias, palestras, coisas que a gente faz aqui no canal, é para evangelizar, não é para criar polêmica. Tem um monte de gente hoje na igreja que só vive de polêmica. Vamos rezar mais, vamos ser mais fiéis à igreja, vamos viver mais a nossa fé, vamos rezar mais pelo Papa, pela igreja, pelos bispos, porque os tempos são difíceis e há uma perseguição, uma tentação dentro da igreja muito grande para criar a divisão. Vocês sabem quem que cria divisão é o diabo. E nós queremos a igreja unida, como Jesus quis. Jesus não criou a sua igreja para ser um colchonil de retalhos, é para ficar unida. E infelizmente a nossa igreja, no seu rito romano, nós vivemos essa confusão, essas dificuldades que a gente não vê nos outros ritos. A gente não vê nas igrejas orientais, é na nossa. Porque o grande desaforo que muitos católicos têm feito a Cristo, a Nossa Senhora e a sua igreja, é na liturgia. É na vivência dos sacramentos. Querendo impor mentalidades, ritos, coisas que não tem nada a ver com a tradição da igreja. Ser católico é uma coisa muito simples, porém profundo. A gente precisa ter esse equilíbrio, essa firmeza, para não cairmos na incredulidade desses tempos. Vamos manter a nossa fé, a fé de sempre. Essa fé que nós recebemos no batismo e devemos professá-la ao longo de nossa vida. Vamos pensar nisso e vamos fugir à incredulidade
e na lida com os pagãos no dia a dia, com os incrédulos, jamais deixar que eles, com as suas heresias, com as suas apostasias, nos afaste de Deus, pois ser católico é maravilhoso, porque ser católico é ser de Deus. A aclamação ao Evangelho de hoje, Filipenses 3:8. São Paulo diz: em tudo considero como perda e como lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele. É um pouco aquilo que Santa Mônica disse antes de morrer para Santo Agostinho, né? Esse mundo já não tem nada mais a me oferecer, nada nesse mundo me apega a ele. Deve ser esta nossa postura de católicos. Para agradar o mundo, eu desagrado a Deus na igreja. Porque a igreja católica ensina isso, eu não creio, eu não acredito, eu prefiro fazer como eu penso. Ou seja, você quer agradar a você mesmo, agradar aos seus apetites, às suas convicções, às suas ideologias. Mas submeter a nossa vontade livremente à vontade de Deus não é uma tarefa muito fácil. E católico que quer agradar ao mundo, que quer agradar a si, vai afrouxando na sua fé e vai se distanciando de Deus. Aí já não quer mais o rosário, não quer mais a penitência, não quer mais ir à missa. Sou católico, na sexta-feira santa eu vou lá na igreja, na festa do divino eu vou lá na folia. Bom, mas o católico é mais do que isso, você precisa estar sempre imerso no mistério. O mistério é grande, o mistério de Deus é grande na nossa vida. E nós não vamos jogar fora essa grandeza do mistério de Deus em nós. Vamos manter firmes, fiéis, livres e profundamente arraigados no mistério de Cristo, no mistério da Santa Igreja, preparando a nossa vida através do combate para alcançarmos a nossa salvação eterna. Todo católico deve ter fome de salvação. Eu quero, desejo salvar a minha alma e ajudar as pessoas também a salvar as suas almas. Que Deus nos ajude a atravessar esse pântano difícil que estamos vivendo no mundo e na própria igreja. E um dia nós podermos, livres e fiéis em Cristo, receber o galardão que Ele nos prometeu, que é a vida eterna, no seu nome. Amém. Pai de bondade, eu quero orar neste momento pelo católico que está frio na fé, pelo católico apóstata, herege, que nega as coisas de Deus porque não tem humildade no coração. Abra, Senhor, o entendimento, o coração daqueles que estão afastados da verdade e da Tua luz, para que emendem de vida e possam dar frutos sazonados de fé, esperança e caridade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e de Nossa Senhora Imaculada Conceição, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quinta-feira de adoração para você. Não deixe de passar na Capela do Santíssimo e fazer sua adoração no dia de hoje. Adore por aqueles que não adoram. Que o seu dia seja de paz. Fique bem.